Pera aí, gente, tá passando o carro do ovo agora, vocês acreditam? Se você não sou eu, vale lá. Tá rolando um forrozinho ainda, ó. Salve, seus crias! Eu sou o Rodrigo Bife, dirigente da Aldeia do Caboclo Sete Flecha e a Caboclo Yara, e esse aqui é mais um episódio do Diário de um Cria de Terreiro. Vambora! E hoje a gente vai falar de Cambone. Eu acho que a primeira função que 90% das pessoas tem dentro de um terreiro. Hoje em dia tem muita gente que começa dentro dos terreiros. Pô, primeiro eu vou fazer um desenvolvimento. Depois que eu passar pela turma de desenvolvimento, eu entro pra dentro da corrente e faço cambonagem. E eu não comecei assim. Muita gente não começou assim, pelo menos na época que eu comecei na Umbanda. Não tinha ainda muito essa ideia de templo e escola, mas muita gente hoje em dia começa nesse processo, né? Primeiro passa por desenvolvimento, depois que passa por desenvolvimento, entra pra corrente, aí sim começa a cambonar. Eu já comecei diferente, eu já comecei... Então, Rodrigo, você vai entrar, você vai cambonar hoje, tá? E é isso. Minha primeira experiência com cambonagem, eu tinha, eu acho que uns 6 anos de idade, quando eu comecei a escrever mesmo. Quando eu aprendi a escrever ali pros 6, 7 anos de idade, eu tava no terreiro da minha avó de santo, e a gente tinha gira de desenvolvimento de domingo. E como era a gira de desenvolvimento de domingo lá? Era assim, eu vou cantar pra caboclo, e aí todo mundo incorpora caboclo. E aí, pô, se você não incorporou, beleza, mas imantou ali. Acabei de cantar pra caboclo, vamos cantar pra baiano, todo mundo incorpora baiano, depois boiadeiro. E por aí vai. Minha mãe era uma mãe solteira, né? Não tinha com quem deixar os filhos e levava eu e meu irmão. E eu sempre gostei muito de estar no meio do terreiro. E aí, nas giras de domingo, como eu sempre tava lá no meio, e aí eu já tinha aprendido a escrever, pra eu não ficar enchendo o saco do pessoal do atabaque, porque a minha vontade era ficar tocando atabaque, e aí não podia, porque eu ia atrapalhar a gira, porque eu não sabia tocar, me colocavam pra cambonar. E aí, foi as minhas primeiras experiências, assim, de cambone, de, pô, vou pegar um cigarro, vou anotar alguma coisa. Eu cambonava muitos guias da minha mãe, cambonava muitos guias de muitas pessoas que estavam lá no terreiro, e aí, nessa, eu ficava ali do lado do preto velho, ficava ali do lado do pai caboclo, da mãe cabocla, ficava ali do lado do baiano, ficava ali do lado do marinheiro, e ali eu começava a anotar uma coisa ali pro médico. Geralmente eram recados pro médico: fala pro meu filho comprar isso, fala pro meu filho fazer isso, isso e isso, fala pro meu filho que ele tem que fazer isso, isso e isso de banho. E ali foi as minhas primeiras experiências com cambonagem. Beleza, aí passa o tempo, né? Rodrigo dos 7 anos passa pros 17, e aí eu entro pro terreiro com 17 anos. Aí corta eu pra 17 anos, eu com 17 anos comecei a cambonar na minha primeira gira, e era uma gira de Exu. Detalhe, no terreiro da minha avó de santo, quando eu era criança, não podia frequentar a gira de Exu. Antigamente era muito normal isso, tá? As crianças não iam na gira de Exu. E aí, foi meu primeiro contato com a linha de esquerda, né? Eu já tinha visto, obviamente, o Exu da minha mãe e tudo mais, conversado, já tinha acendido vela, já tinha rezado, já tinha visto o meu Exu, mas foi meu primeiro contato, assim, de tipo, estou numa gira de Exu, vamos cantar pra Exu, vamos trabalhar e vamos cambonar um Exu. Foi o meu primeiro contato com essa linha de trabalho. E, cara, eu fiz um monte de besteira. O Exu riscou o ponto, jogou um ponteiro. O ponteiro é que nem um punhal, só que ele tem uma ponta um pouco mais afiada, e ele serve pra fincar no ponto e mostrar que aquele ponto está magnetizado. O Exu me pediu o punhal, eu achei que o punhal e o ponteiro eram a mesma coisa, peguei o ponteiro do Exu, tirei do ponto e dei na mão dele. Ele me xingou com maneira muito educada, tá? Como um Exu é. Então, assim, eu fiz um monte de besteira. Mas foi meu primeiro contato, assim, com cambonagem. E aí eu fui aprendendo que, pô, pra ser cambone precisa disso, pra ser cambone precisa daquilo, pra ser cambone precisa disso. E cambonagem é uma coisa muito louca, porque, assim, meu bisavô, ele atendia em casa, incorporava em casa e fazia os atendimentos em casa. Não era bem tocar uma gira, mas ele abria ali os trabalhos, fazia a oração dele, fazia uma abertura e incorporava sua entidade, e a entidade atendia as pessoas que precisavam atender. Às vezes batia pessoas na porta para ser atendida, atendia as pessoas da família e tudo mais. A única função, além dele como médio de incorporação, né, e querendo ou não, dirigente espiritual daquela sessão, a única função que ele precisava era de um cambone. Então, ou minha mãe criança tava lá para ajudar ele, ou minha bisavó tava lá para ajudar ele, mas ele precisava de um cambone, ele precisava de alguém para fazer as anotações, ele precisava de alguém para pegar alguma vela, para pegar alguma coisa que estava guardada. Um cambone é sempre essencial. E o que o cambone ele é?
dentro do terreiro? Cara, o Cambone é muita coisa. O Cambone eu acho que é a função que tem mais funções. É muito louco isso. Porque o médico de atendimento, ele tá lá para ser o quê? Um bom instrumento, um bom filtro, um bom parceiro da sua entidade, um bom filho da sua entidade para aquele trabalho. Então ele ser um bom filtro, ser um bom instrumento e ser um bom parceiro para ter uma boa incorporação para aquela entidade através da pessoa, dessa mistura do médico com a entidade fazendo um bom atendimento, né? O dirigente, qual que é a função? Organizar e executar o trabalho para tudo ocorrer da melhor forma. Então ele tem a função de abrir o trabalho, dar a função de cada um, organizar a gira, né? E verificar se está todo mundo fazendo tudo certo, ensinar e mostrar como fazer o certo, cada um a sua função, e fazer com que aquilo ocorra bem. A função do tabaqueiro, assim, de uma maneira bem crua, tá, gente? A função do tabaqueiro, dar o ritmo pra gira, dar o toque pra gira e chamar a entidade, chamar o orixá em terra para o trabalho acontecer, né? Fazer essa comunicação, esse caminho da entidade do orixá até nós médiuns. Essa é a maior função do tabaqueiro. E a função do Cambone? Cara, a função do Cambone é ser tradutor, a função do Cambone é ter tudo ali em mãos fácil para a entidade na hora que ela precisar. A função do Cambone é ser principalmente... O Cambone, ele tá lá para ser um escudo do médium, uma proteção do médium e uma proteção do assistente. Cara, se o assistente falar que a entidade falou algo que ela não falou, o único que sabe disso, que a gente com plena consciência, que não está em um estado alterado de consciência nem nada, o único que tem ali plena consciência do que estava acontecendo e tem como olhar e falar, não, a entidade não te falou isso, a entidade falou isso, isso e isso, é o Cambone. E quem tá lá também para o médium não se exceder, não fazer um excesso, não passar na frente da entidade e não fazer alguma besteira durante a gira, quem tá lá vendo e verificando isso do lado do médium, também é o Cambone. Então o Cambone, ele é uma segurança tanto pro médium, pra ninguém falar que ele falou algo ou aconteceu algo, quanto ele é uma segurança pra assistência, pra não acontecer nada de errado com a assistência também. O Cambone, muitas vezes, ele faz uma recepção da pessoa dentro do abaçá, dentro do ambiente sagrado mesmo, né? Porque a recepção dentro do terreiro, quem faz é o pessoal da ficha, o pessoal que vai entregar a ficha, que vai orientar a pessoa, mas quem vai colocar a pessoa para dentro ali e levar a pessoa até a entidade é o Cambone. Então a função do Cambone também ser um recepcionista, recepcionar bem a pessoa, acolher bem a pessoa, deixar a pessoa tranquila e levar a pessoa até a entidade, né? Fazer esse transporte da pessoa, da assistência até a entidade. O Cambone, ele tá lá para anotar tudo. Então, se a pessoa sair com um trabalho, qual que é o trabalho que a pessoa tem que fazer? Por que esse trabalho tem que ser feito? O que a pessoa... Se a pessoa tem que pensar algo durante esse trabalho, se a pessoa tem que mandar algo durante esse trabalho, se a pessoa tem que fazer uma reza específica durante esse trabalho, tem um dia específico esse trabalho, tem uma hora específica, tem uma lua específica esse trabalho que ela tem que fazer, que a entidade passou, quem vai anotar tudo isso, quem vai saber tudo isso e quem muitas vezes vai traduzir muito isso para a pessoa é o Cambone. Uma coisa que eu sempre falo com os Cambones é, acabou o atendimento, na hora que você for levar a pessoa ali, né, na porteira pra pessoa sair pra assistência, pergunta se ela entendeu, pergunta se ela tem alguma dúvida, se coloca à disposição, pô, tem alguma dúvida? No final da gira, lê de novo, no final da gira, se você tiver alguma dúvida, me chama e a gente conversa, né? Se você não entendeu alguma coisa, me chama e a gente conversa, não deixa a pessoa passar uma semana e ela chegar lá no terreiro assim, pô, não entendi nada que tá escrito aqui, eu não sei o que tem que fazer, eu tinha que fazer e não fiz. Dá essas orientações pra pessoa, sabe? De tipo, ó, no final da gira a gente conversa qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, e você entendeu tudo, você entendeu, você quer que eu recapitule? Você quer que eu fale de novo o que a entidade falou, o que você tem que fazer e tudo mais? Isso dá uma segurança, a gente sabe fazer, a gente que é médium, e a gente assim, com aspas, tá? Mas a maioria de nós, a gente sabe acender uma vela, a gente sabe fazer um banho de erva, a gente sabe macerar uma erva, colocar água pra esquentar, pegar a erva seca e colocar lá. A gente sabe acender uma vela de Ogum na terça-feira, acender uma vela de Ansan na quarta-feira, uma vela de Oxóssi na quinta-feira, uma vela pra Caboclo na quinta-feira. A gente sabe essas coisas, a gente aprende, a gente tá no dia a dia do terreiro. A pessoa que tá lá na assistência, muitas vezes ela nunca pisou no terreiro de Umbanda. Então, pra ela, tudo aquilo é muito novo. Então, se o Cambone chega nela e fala assim, então, ó, isso daqui é assim, isso daqui é assim, você quer que eu refale tudo que foi dito?
a pessoa ela se sente muito mais confortável, a pessoa se sente muito mais acolhida dentro do terreiro. Coisas que eu acho legal também, Cambone, sempre saber, assim, cara, entidade é uma coisa que eu percebi cambonando. Eu cambonei ativamente mesmo de 2015 a 2019, mais ou menos. Foi uns 4 anos, assim, cambonando toda semana. Quando eu não estava cambonando, eu tava nas fichas recebendo as pessoas. Foram muitas giras eu cambonando. Coisas que eu percebi que eu acho legal de compartilhar. Primeira coisa que a entidade vai te pedir em 90% dos casos, o fumo dela. Muito provavelmente a entidade vai pedir o fumo dela. Então o que é legal o Cambone fazer? Pô, chegou. Eu já sei, eu sou Cambone fixo. Cara, se você é Cambone fixo, já vai falando com o médico que você cambona ali na semana. Fulano, hoje a gente vai trabalhar com tal entidade, né? Você acha que ela vai usar alguma erva, alguma vela? O fumo dela já tá separado. Com o tempo, você vai ver que depois de 1 ano, você já sabe tanto da entidade da pessoa quanto a pessoa. Os cambones da minha casa não são fixos, Rodrigo. Cada semana eu cambono uma pessoa. Ótimo, cada semana eu cambono uma pessoa. Então, eu chego lá na gira, eu sei um dia antes quem eu vou cambonar. Legal. Eu chego lá na gira, ou um dia antes, converso com essa pessoa. Oi, tudo bem? Qual que é o nome da sua entidade? Como ela se chama? Ela usa alguma vela específica? Ela fuma alguma coisa específica? Qual que é a bebida dela? Ela toma no coité a bebida? Ela tem um copo específico? Ela tem uma xícara específica? Como que é feita geralmente o trabalho? Ela risca ponto? Geralmente ela risca ponto? Então são coisas que são legais de você conversar com o seu médico. Pô, eu sei que o meu médico, o guia dele fuma charuto, ele gosta de riscar ponto. Na minha casa não se risca ponto no chão, a gente tem uma placa de MDF ou uma placa de mármore para riscar o ponto, e eu sei que ela usa uma vela verde, uma vela vermelha e uma vela azul. Ótimo! Então, quando eu chegar, eu já vou deixar ali perto das minhas coisas, a minha caixinha já perto da onde vai acontecer o atendimento daquela entidade. Pô, Rodrigo, mas eu, na hora que chamo os orixás ou outra linha de trabalho que eu posso incorporar, eu fico do outro lado do terreiro. Beleza, mas você não vai precisar da caixinha naquele momento. Já deixa ali do lado do médico que você vai cambonar, já deixa ali a placa separada, já deixa ali uma pemba separada, já deixa as velas geralmente que ele usa separada, os castiçais se precisar, já deixa aqueles saquinhos que a gente geralmente coloca a erva, coloca a vela para assistência, já deixa a prancheta com a caneta ou o lápis para você anotar as coisas, já deixa meio que tudo no esquema. Para quê? Para quando a entidade chegar, você ter o tempo suficiente de pedir uma benção, de pedir um abraço, de receber um acolhimento, de se conectar com a entidade que você vai cambonar, e aí você vai conseguir pegar cada coisa com calma, e aí você já dá primeiro o charuto, porque o charuto, cigarro, a entidade geralmente imanta as coisas com a fumaça. Então, antes dela riscar o ponto, geralmente a entidade pega o charuto, pega o cigarro e bafora aquela fumaça ali naquela placa, no chão, antes de riscar o ponto. Então, ela já tendo a fumaça, ela já consegue muitas vezes te benzer, te defumar, já defumar o ambiente para ela poder fazer a magia dela para fazer um atendimento. Então, você tendo esses raciocínios, fica muito mais fácil a cambonagem. Você se desespera menos, você erra menos. Erra assim, que não tem erro, né, gente? É normal. A entidade, graças a Pai Oxalá, a entidade é evoluída, ela entende que você vai ter as suas dificuldades, vai ter suas limitações. Eu sou um cara extremamente lento, então as entidades têm essa noção que eu sou lento. Não adianta eu fazer as coisas rápidas, que eu não vou conseguir fazer rápido, eu sou lento. Então, você tem o seu jeito, mas dentro do seu jeito, você consegue se organizar e otimizar as coisas. Você se organizando e otimizando as coisas, cara, a sua cambonagem ser muito mais fluida e você ter muito mais tempo de se conectar com a entidade, se conectar com o trabalho, vai aparecer. Porque se você ficar assim, eu tenho que pegar tal coisa, eu tenho que ir lá atrás pegar tal coisa, e começa a ficar eufórico, você dispersar do trabalho, você colocar sua cabeça em outro lugar, você não focar no que importa, é muito mais fácil. Então, são medidas aí que eu sempre fiz para conseguir me conectar mais ao trabalho. E uma coisa que eu acho legal de tanto Cambone entender é, cara, muitos dos atendimentos vai ser para você. Então, tá ali cambonando, não é hora de pensar nos seus problemas, não é hora de você ficar preocupado que hora que vai acabar o atendimento para eu falar com a entidade. Gente, falar com a entidade é muito legal, é muito importante.
importante, é muito importante tomar um passe, um direcionamento, ser chamado à sua entidade em terra. A gente adora isso, é a coisa mais gostosa da cambonagem, é a parte do cuidado com a gente. Mas na hora de cambonar, é hora de fazer seu trabalho. E muitas vezes a entidade vai tratar de você no atendimento do outro, ela já vai te dar conselho. Se você tá ligeiro, se você tá esperto, se você tá conectado, você vai olhar e vai falar, pô, isso serve pra mim, isso serve pro meu dia a dia, e isso faz sentido pra mim. Ó, lembra esse problema que eu tava? Tá aí a solução. E aí, na hora de você falar com a entidade, você vai falar, meu pai, minha mãe, eu já ouvi o que eu precisava. E aí você vai ter o seu desenvolvimento, muitas vezes, as casas que fazem isso, né? E aí você consegue participar muito mais do trabalho e você vai ser um parceiro a mais naquela soma do médium, entidade, consulente. Você e sua entidade também vão ser uma soma boa pro atendimento acontecer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra gente continuar fazendo mais esses conteúdos, que é muito gostoso. Eu gosto muito particularmente. E até semana que vem.